Eu ainda lembro daquele dia como se fosse ontem. Embora já se tenha passado tanto tempo que até as rugas no meu rosto parecem ter crescido em torno dessa lembrança. Era uma tarde de chuva fina, dessas que não chegam a lavar o chão, só o deixam com aquele cheiro de terra molhada que mistura saudade e presságio. Eu estava na varanda, sentado na cadeira de balanço, tentando passar o tempo com uma xícara de café já frio, quando ouvi o barulho de um carro parando na frente da casa. Reconheci de imediato o motor do carro da minha filha e confesso que meu coração até se alegrou, porque fazia semanas que não havia. Eu não sabia que aquele seria o início de uma nova vida. Uma vida que não escolhi, mas que não tive como recusar. Ela desceu apressada, cabelos grudados na testa pela chuva, e com um semblante que não era o de sempre. Não havia sorriso, não havia beijo demorado no rosto como antes. Atrás dela, 4 pares de olhos me observavam do banco traseiro, meus netos. O mais velho, já com o olhar curioso e desconfiado de quem entende mais do que deveria para a idade. Os do meio, ainda com o jeito inocente de quem só quer brincar. E a mais nova, com as mãos agarradas a um bichinho de pelúcia, como se fosse o último pedaço de segurança que restava no mundo. Pai, só uma hora, tá? Eu preciso resolver uma coisa urgente. Ela disse, colocando pressa nas palavras, como quem não quer abrir espaço para perguntas. Eu tentei responder, mas ela já estava abrindo as portas, ajudando as crianças a descerem, e empurrando 2 pequenas malas para dentro do portão. Os netos, confusos, entraram sem reclamar. Talvez porque sabiam que na casa do avô sempre tinha pão quente e cobertor limpo. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela já estava de volta no carro. Só uma hora, pai. Depois eu volto, repetiu, evitando meu olhar. E partiu. Eu fiquei parado, ainda com a xícara de café frio na mão, sem entender. 1 hora. O que poderia ser tão urgente que a faria largar 4 filhos pequenos comigo sem explicação? O relógio da parede foi andando. O ponteiro dos minutos virou ponteiro das horas e nada dela voltar. Fiz jantar para as crianças. Macarrão com molho simples porque era o que eu tinha. E deitei cada um na cama improvisada que arrumei na sala. A mais nova chorou pedindo a mãe, e eu a embalei no colo até dormir, sussurrando que logo ela voltaria. Naquela noite eu mesmo não consegui pregar o olho. Cada barulho de carro que passava na rua me fazia levantar, na esperança de que fosse ela voltando. Mas não era. Quando o sol nasceu, a casa estava cheia de vozes infantis e cheia de silêncio de adulto. Eu liguei para o celular dela e caiu na caixa postal. Liguei de novo à tarde e de novo à noite. Nenhum retorno. A promessa de 1 hora já havia virado um dia inteiro, e dentro de mim começava a nascer algo que eu não queria nomear. O pressentimento de que aquilo não seria passageiro. No segundo dia, as crianças já tinham entendido que a mãe não voltaria tão cedo. O mais velho perguntou: Vovô, e a mamãe? Eu disse a ele que ela tinha ido resolver coisas importantes e que logo estaria de volta. Mas a forma como ele me olhou, desconfiado, deixou claro que não acreditava. Crianças sabem quando a verdade está sendo escondida, mesmo sem entender os detalhes. Na semana seguinte, ainda sem notícias, comecei a organizar a casa de outra forma. Mudei os móveis para abrir espaço, improvisei camas, reforcei o orçamento da pensão para caber leite, frutas, roupas escolares. Eu não tinha planejado nada daquilo, mas não podia simplesmente esperar indefinidamente, como se fosse um hóspede que a qualquer momento iria embora. O que era para ser 1 hora já se transformava em rotina. Foi nesse início, nesse primeiro capítulo, que eu entendi. Minha vida havia mudado sem meu consentimento. Eu não era apenas o avô que recebia visitas de fim de semana. Eu era o guardião deles agora. E enquanto o relógio seguia girando, a promessa de apenas 1 hora começava a soar como a mentira mais pesada que já ouvi na vida. E essa mentira foi o alicerce de tudo que veio depois, dos anos de silêncio, das noites mal dormidas, das perguntas sem resposta e, por fim, do tribunal em que ela ousou me acusar de sequestro. Mas naquele momento eu ainda não sabia. Eu só sabia que 4 pares de olhos me olhavam como se eu fosse o único porto seguro que restava. E eu, sem ter para onde fugir, assumi o papel. Porque no fundo, eu sabia. Se eu não ficasse, ninguém mais ficaria. Os primeiros dias foram uma mistura de confusão e esperança. Eu ainda acreditava que a qualquer momento minha filha iria aparecer na porta,
talvez com uma desculpa qualquer, talvez com lágrimas nos olhos pedindo perdão. Mas os dias viraram semanas, e as semanas se esticaram até formar meses. Nesse tempo, aprendi que o silêncio pode ser ensurdecedor. O telefone não tocava, nenhuma mensagem chegava, nenhuma carta, nenhum sinal. Era como se ela tivesse evaporado do mundo, deixando para trás apenas 4 filhos e um pai velho que nunca pediu por isso, mas que não tinha a opção de dizer não. No começo eu me agarrava à ideia de que ela voltaria. Eu dizia para mim mesmo que não era abandono, era apenas um imprevisto, um erro, uma fase. Mas a realidade foi se impondo. As crianças precisavam de mim, não de desculpas. Eu tive que assumir o que ela largou, sem aviso e sem cerimônia. A rotina se transformou em sobrevivência. Eu acordava antes do sol para preparar café, separar roupas, organizar lancheiras improvisadas com o pouco que tinha em casa. Não era fácil. Eu vivia de uma pensão modesta, que até então dava para cobrir minhas despesas e uma vida tranquila, sem luxos. Agora, de repente, eu tinha 4 bocas famintas me olhando todas as manhãs. 4 pares de pés crescendo em velocidade que meu orçamento não acompanhava. 4 crianças precisando de cadernos, livros, uniformes, consultas médicas. Eu mesmo já era idoso demais para aquele ritmo, mas não tinha escolha. O mais velho, com pouco mais de 10 anos na época, tentava esconder a raiva atrás de um semblante sério. Ele me ajudava a lavar a louça, recolher a roupa do varal, organizar os irmãos. Mas nos olhos dele, eu via a cobrança que não se dizia em palavras. Porque minha mãe me deixou aqui? Os 2 do meio brigavam por atenção, testando limites, e a mais nova chorava todas as noites chamando pela mãe. Eu inventava desculpas, que ela estava viajando a trabalho, que tinha ficado doente, que voltaria em breve. Mas eu mesmo não acreditava no que dizia. Foi nesse silêncio forçado, nesse vazio de respostas, que a responsabilidade caiu inteira sobre os meus ombros. Não houve ninguém para dividir. Nenhum vizinho, nenhum parente, nenhum amigo apareceu para perguntar se eu precisava de ajuda. Era eu e eles contra um mundo que parecia indiferente. As contas começaram a pesar. Eu abri mão de pequenas coisas que ainda me davam prazer. Não comprei mais meus livros de sebo, deixei de lado as idas ocasionais ao bar da esquina para jogar dominó, até os exames médicos que eu já deveria ter feito foram adiados. Cada centavo que entrava era para eles. E ainda assim, eu não reclamava. Havia um peso, sim. Mas também havia uma estranha forma de alegria em ver aqueles meninos e meninas crescerem sob meu teto. Eu me tornava novamente pai, embora já tivesse cumprido essa missão uma vez. Só que o silêncio dela doía. Esse silêncio era o que mais me consumia. Eu não sabia se ela estava viva, se estava bem, se algum dia iria voltar. Às vezes, na calada da noite, eu pegava o telefone e discava os números que já estavam decorados na minha cabeça, mesmo sabendo que cairia direto na caixa postal. Outras vezes, quando a saudade dela me machucava demais, eu abria a mala pequena que ela havia deixado junto das crianças. Dentro, algumas roupas, brinquedos usados e um envelope com meu nome escrito. Eu nunca tive coragem de abri-lo. Guardava no fundo de uma gaveta, como se fosse um segredo que só poderia ser revelado no momento certo. Enquanto isso, eu ia aprendendo a lidar com o que a vida me impôs. Passei noites em claro ao lado de crianças com febre, levei broncas em escolas por não ter enviado assinaturas no tempo certo e aguentei olhares de desconfiança de quem não entendia por que um avô estava sozinho criando 4 netos. Muitos cochichavam, mas ninguém estendia a mão. O silêncio dela virou o meu fardo, mas também a minha força. Cada vez que eu queria desistir, cada vez que as dores nas costas me lembravam da minha idade, eu olhava para eles e entendia que não tinha escolha. Não era sobre o que eu queria, era sobre o que eles precisavam. E assim os anos foram passando. O silêncio dela se transformou em uma nova vida para mim. Eu não percebi quando deixou de ser temporário e se tornou definitivo. E quando finalmente aceitei, já não havia volta. Eu era o responsável. Eu era o guardião. Eu era, para todos os efeitos, o único pai que aquelas crianças ainda tinham. Foi nesse silêncio que a responsabilidade me engoliu. E foi nele que começou a nascer algo que eu ainda não entendia. Uma mistura de amor e mágoa, de entrega e ressentimento. Porque mesmo sem notícias dela, eu sabia, lá no fundo,
que esse silêncio um dia voltaria a falar. E quando falasse, não seria com desculpas. Seria com veneno. Criar filhos já tinha sido a missão central da minha juventude. Eu lembrava bem das noites em claro, das doenças infantis, das contas que pareciam não caber no salário, das brigas por causa de brinquedos e dos abraços que curavam qualquer cansaço. Só que naquela época eu tinha vigor, tinha uma companheira ao meu lado, tinha o futuro pela frente. Agora tudo era diferente. Eu já era um homem idoso, com o corpo marcado pelo tempo, vivendo de uma pensão que mal sustentava a mim mesmo. E de repente tive de começar tudo outra vez. Não foi apenas o peso financeiro, embora ele tenha sido cruel. 4 bocas para alimentar significava multiplicar por 5 o carrinho do supermercado. O leite parecia evaporar da geladeira, o pão acabava antes mesmo do jantar, e cada mochila escolar era uma despesa que me tirava noites de sono. Eu cortava de mim para dar a eles. Parei de comprar roupas novas, reaproveitava os sapatos gastos, deixei de lado os remédios mais caros para as minhas dores e troquei por genéricos que nem sempre faziam efeito. Aos poucos, fui entendendo que eu já não vivia para mim. Eu vivia para garantir que eles tivessem uma chance. Mas o peso maior não estava apenas no bolso, estava no corpo. Cuidar de 4 crianças exigia fôlego, paciência, disposição. E muitas vezes eu não tinha nada disso. Meus joelhos doíam ao subir escadas. Minhas costas reclamavam quando passava horas lavando roupas no tanque. Minhas mãos tremiam de cansaço enquanto cortava legumes para o jantar. Mas eu não podia parar. Eles dependiam de mim. Se eu não fizesse, ninguém faria. E havia o peso emocional. As crianças não eram apenas crianças. Eram pequenos mundos em fratura. Cada um deles carregava a ausência da mãe de um jeito diferente. O mais velho tentava ser adulto demais, como se precisasse assumir uma responsabilidade que não era dele. Os do meio oscilavam entre a raiva e a carência, testando limites, brigando por atenção, chorando escondido para não demonstrar fraqueza. A menorzinha, aquela que segurava o bichinho de pelúcia, cresceu com o vazio de quem já não lembrava direito do rosto da mãe. E eu, sem saber como responder às perguntas que surgiam, inventava desculpas cada vez mais frágeis. Vovô, a mamãe vai voltar no meu aniversário? Ela tá trabalhando, meu bem, mas ela ama vocês. E cada mentira dessas era um peso a mais no meu peito, porque eu sabia que estava só adiando a dor, construindo uma parede de ilusões que, cedo ou tarde, cairia. Ainda assim, a vida seguia. Eu virava pai na prática, avô no coração, professor improvisado, médico amador, psicólogo de madrugada. Eu me desdobrava, mesmo sem forças. Muitas vezes chorei no silêncio do banheiro, onde ninguém podia ver, porque não queria que eles pensassem que eu estava fraco. Eles precisavam acreditar que eu era firme, que eu era o chão. O peso era real, mas havia também pequenos momentos que me mantinham em pé. O abraço inesperado depois de um dia difícil, o desenho rabiscado com a frase "Te amo, vovô", a risada sincera no quintal quando jogávamos bola. Era nessas pequenas brechas que eu respirava, que eu lembrava que, apesar de tudo, valia a pena. Mas o tempo não perdoa. Eu envelhecia e eles cresciam. O peso físico diminuía em parte. Já não precisava trocar fraldas ou carregar no colo. Mas o peso emocional aumentava. Eles já não se contentavam com respostas vagas. Começavam a entender o que havia acontecido. Começavam a questionar onde estava a mãe, por que nunca voltava, por que não ligava, por que não aparecia em datas importantes. Eu tentava proteger a imagem dela, porque, apesar de tudo, era a mãe deles. Mas por dentro, o ressentimento crescia. Criar 4 crianças novamente, aos trancos e barrancos, me fez sentir tanto orgulho quanto exaustão. Eu me tornava, dia após dia, a figura de referência deles. E, ao mesmo tempo, sentia que cada ano que passava me roubava um pedaço de saúde, de vida, de paz. Ainda assim, não parei. Não tinha escolha. O peso era meu. E eu o carregava em silêncio, esperando o dia em que a verdade, de um jeito ou de outro, tivesse que ser confrontada. E eu não sabia, mas esse dia estava mais perto do que eu imaginava. As crianças cresceram dentro da minha casa, como se fosse o lar delas desde sempre. No começo, eu consegui controlar a narrativa com pequenas desculpas, histórias improvisadas, promessas que eu mesmo não acreditava.
Mas o tempo tem uma maneira cruel de arrancar a inocência de qualquer criança, e com meus netos não foi diferente. Conforme os aniversários chegavam e passavam sem nenhum telefonema, conforme datas importantes como o Dia das Mães se repetiam em silêncio, as perguntas começaram a surgir, e cada pergunta era como uma facada lenta, porque não havia resposta que curasse o vazio que minha filha tinha deixado. A primeira vez que me pegou de surpresa foi numa manhã qualquer, quando a mais nova, já com 7 anos, estava desenhando na mesa da cozinha. Ela parou de repente, olhou para mim com os olhos grandes e disse: "Vovô, a mamãe não gosta mais da gente?" Eu travei. O lápis caiu da minha mão, e eu respirei fundo antes de responder. Inventei uma resposta suave. Disse que a mãe amava muito eles, mas que estava resolvendo coisas importantes, que logo voltaria. Ela sorriu fraco, acreditou pela metade e voltou a desenhar. Mas eu fiquei com a garganta travada pelo resto do dia. Com o tempo, as perguntas ficaram mais diretas. O mais velho, entrando na adolescência, já não aceitava as histórias que eu criava. Uma noite, sentado na sala, ele me olhou fixo e perguntou: "Ela simplesmente nos abandonou, não foi, vô?" Eu senti meu coração parar, mas não consegui mentir dessa vez. Não confirmei, mas também não neguei. Só disse: "Não importa o que tenha acontecido, vocês não têm culpa, e eu não vou deixar nada faltar para vocês." Ele não respondeu. Apenas levantou e foi para o quarto, e desde então ficou mais calado, mais fechado, como se tivesse entendido a verdade que eu tentei proteger. As do meio, sempre inquietas, viviam alternando entre esperança e raiva. "Por que a mamãe nunca vem me ver jogar bola?" Um deles perguntou depois de mais um campeonato escolar sem ninguém na arquibancada além de mim. "Ela não gosta de futebol?" Outro dia, a irmã disse: "As mães das minhas amigas sempre buscam elas na escola. Por que a minha nunca vem?" Essas perguntas se acumulavam como pedras nos meus ombros, e eu tentava desviar, tentava adoçar, mas por dentro cada frase me corroía. As festas escolares eram as piores. O Dia das Mães era uma tortura anual. Todas as crianças subiam ao palco com cartazes coloridos e flores de papel para entregar às suas mães. Os meus netos ficavam de canto, segurando desenhos que nunca chegariam às mãos dela. Eu era quem recebia, sorrindo por fora e sangrando por dentro. Muitas vezes voltamos para casa em silêncio depois dessas apresentações, porque não havia palavras capazes de preencher aquele buraco. Eu via neles uma mistura dolorosa, esperança e mágoa. Esperança de que ela aparecesse na porta a qualquer momento. Mágoa por perceber que talvez ela nunca mais voltasse. E eu ficava no meio, tentando proteger, tentando segurar as pontas, mas sentindo que cada mentira piedosa que eu contava era também uma traição à confiança deles. As perguntas não vinham só dos netos, vinham também do mundo. Vizinhos perguntavam onde estava minha filha, professores me olhavam atravessado quando eu aparecia nas reuniões, até médicos insinuavam que a situação era estranha. Eu me sentia julgado por todos os lados, como se fosse culpado por ter segurado as rédeas que ela deixou cair. Mas eu não me defendia. Não via sentido em me explicar para estranhos. Eu guardava as justificativas para mim mesmo, repetindo em silêncio que estava apenas fazendo o que precisava ser feito. E nesse turbilhão de perguntas, dúvidas e silêncios, havia ainda um detalhe que me pesava mais do que tudo: o envelope. Aquele envelope que ela deixou junto das malas, com o meu nome escrito. Eu nunca o abri. Não sabia se o que havia ali me daria respostas ou me esmagaria ainda mais. Então o guardei, escondido no fundo de uma gaveta, como um segredo esperando a hora certa para ser revelado. Às vezes, quando os netos perguntavam demais, quando eu sentia que ia desmoronar, eu pensava em abrir. Mas a coragem nunca vinha. Eu dizia para mim mesmo que ainda não era o momento. O tempo passava, as perguntas aumentavam, e eu me acostumei a viver com esse peso. Era um fardo silencioso, mas constante. Eu sabia que cedo ou tarde a verdade teria que ser exposta. Eu só não sabia que seria em um tribunal, com todos olhando para mim, e com ela tentando inverter a história. Mas naquele tempo, enquanto meus netos cresciam e me olhavam em busca de respostas, tudo que eu podia fazer era suportar. E eu suportei. O envelope estava lá desde o primeiro dia.
quase como uma sombra me acompanhando em silêncio. Ela o deixou junto das malas pequenas e mal cuidadas que trouxe com as crianças. Eu me lembro de ter colocado tudo sobre a cama de hóspedes naquela tarde: roupas amassadas, brinquedos quebrados, um par de sapatos gastos demais para caber na palavra esperança. No meio de tudo estava aquele envelope bege, simples, com meu nome escrito em caneta azul. Para o pai, dizia. Eu o segurei nas mãos, hesitei por alguns segundos, mas não tive coragem de abrir. Naquele momento eu ainda acreditava na promessa de 1 hora. Eu pensei, talvez ela volte e queira me explicar pessoalmente. Talvez seja algo que não posso entender agora. Então guardei o envelope em uma gaveta do meu quarto, embaixo de uma pilha de toalhas, como quem guarda um segredo que não pode ser tocado. E ali ele ficou. Com o passar do tempo, a existência daquele envelope se tornou um fantasma constante. Eu sabia que estava lá, cada vez que dobrava roupas ou arrumava a gaveta. Sabia que bastava puxar a toalha de cima e teria a resposta em mãos. Mas eu não o fazia, porque no fundo eu temia o que poderia estar escrito. E se fosse uma despedida definitiva? E se fosse uma acusação contra mim? E se fosse uma confissão de algo que eu não queria conhecer? Melhor era o silêncio, ainda que cruel, do que uma verdade capaz de quebrar o pouco de estabilidade que eu estava conseguindo construir para meus netos. Houve noites em que sentei na beira da cama, o envelope nas mãos, os óculos já no rosto, pronto para rasgá-lo e encarar o conteúdo. Mas eu recuava. O coração batia forte, a mão tremia, e eu devolvia tudo ao mesmo lugar. Dizia a mim mesmo, não hoje, ainda não. E esse ainda não foi se repetindo ano após ano, até se transformar em um pacto silencioso. Eu cuidava das crianças, as crianças me davam motivos para seguir, e o envelope permanecia intocado, como se fosse uma linha invisível entre o passado que me feriu e o futuro que eu tentava proteger. O mais velho, já adolescente, um dia encontrou o envelope por acidente quando procurava toalhas limpas. Ele me trouxe e perguntou, vovô, o que é isso? Eu, tomado pelo susto, apenas respondi, coisa do passado. Não abre. Ele me olhou em silêncio, mas respeitou. E eu percebi que, se até ele já tinha notado, era porque aquele pedaço de papel estava destinado a aparecer no momento certo, e não antes. Enquanto isso, a vida seguia com seu peso. Eu não tinha luxo de viver mergulhado em mistérios. Havia contas a pagar, provas da escola para revisar, panelas para lavar, consultas médicas para levar. O envelope continuava guardado, e eu fingia que ele não existia. Mas em silêncio, ele me corroía. Eu sonhava com ele. Sonhava com as palavras que talvez estivessem ali dentro. Sonhava até com o cheiro do papel envelhecendo dentro da gaveta. E ao mesmo tempo, o simples fato de não abri-lo me dava uma estranha forma de força. Era como se eu dissesse a mim mesmo que ainda controlava alguma coisa. Minha filha havia me tirado o direito de escolha quando deixou as crianças e desapareceu. Mas o envelope não. O envelope só eu podia decidir quando encarar. Ele era meu. Os anos seguiram, e esse segredo guardado passou a ser parte da minha identidade. Eu era o homem que criava 4 netos sozinho. Eu era o homem que sacrificava a própria velhice para dar a eles alguma dignidade. E eu era também o homem que guardava um envelope fechado que um dia mudaria tudo. Eu sabia disso, eu sentia isso, só não sabia quando. 10 anos se passaram nesse ritmo. 10 anos em que cada ruga nova no meu rosto parecia estar ligada àquela gaveta que escondia a verdade. 10 anos em que os netos cresceram, se tornaram adolescentes e começaram a entender por conta própria que algo não estava certo. 10 anos em que eu vivi entre 2 vidas, a que eu carregava todos os dias e a que estava escondida dentro de um pedaço de papel. E então, quando o passado finalmente voltou à minha porta, não foi com um pedido de perdão, nem com lágrimas. Foi com advogados, acusações e ameaças. Foi nesse dia que eu soube. O momento de abrir o envelope tinha chegado. E mais do que isso, o momento de mostrar ao mundo que o silêncio também guarda provas. 10 anos parecem uma eternidade quando se vive à espera de alguém que nunca volta. O tempo tem o hábito de se arrastar em certos dias,
como quando uma das crianças ficava doente e eu passava a madrugada medindo febre com a mão, ou quando o dinheiro mal dava para cobrir os cadernos escolares e eu precisava escolher entre comprar remédios para mim ou sapatos novos para eles. Mas ao mesmo tempo, esses 10 anos passaram num piscar de olhos, porque a rotina se impôs com tanta força que cada dia era apenas sobrevivência. Quando percebi, os pequenos já não eram mais pequenos. O mais velho, aquele que chegou com um olhar desconfiado de menino, virou homem antes da hora. Começou a trabalhar cedo, ajudando em mercados do bairro, trazendo para casa o pouco que podia. Ele já não me perguntava sobre a mãe. Apenas guardava um silêncio carregado, pesado, como se cada ausência tivesse virado pedra no peito. Os dois do meio seguiam caminhos distintos. Um buscava no esporte uma fuga, treinando futebol com uma determinação quase obsessiva. A outra se refugiava nos estudos, sempre com um livro na mão, talvez para preencher os vazios que a vida tinha deixado. E a mais nova, aquela que dormia agarrada no bichinho de pelúcia, cresceu sem memória clara da mãe. Às vezes, até me perguntava como era o rosto dela, e eu inventava descrições que não correspondiam à realidade, mas que soavam menos dolorosas do que a verdade. Minha casa, que antes era silenciosa demais, agora tinha vida. Risos, discussões, música baixa saindo dos quartos. Era um lar. Um lar construído sobre a ausência, mas ainda assim, um lar. Eu mesmo me transformei nesses 10 anos. O corpo já não obedecia como antes. Meus joelhos estalavam em cada subida, meus olhos precisavam de óculos mais grossos, o coração batia mais lento. Mas, de algum modo, eu encontrava força no simples fato de não estar sozinho. Criar 4 netos sozinho me consumiu, mas também me deu sentido. Ainda assim, cada aniversário da filha era uma ferida aberta. Eu me pegava pensando, será que ela lembra que existe? Será que ela pensa nos filhos? Às vezes eu até sonhava com ela, entrando pela porta com um sorriso que parecia de outros tempos. Acordava suando, com a sensação de abandono renovada. O silêncio dela nunca deixou de ser presença. Era como um eco constante, lembrando-me de que a qualquer momento poderia voltar. Não para agradecer, mas para reclamar, para ferir. E esse pressentimento nunca me abandonou. O envelope continuava guardado. 10 anos intacto, como uma pedra no fundo do rio. Eu já tinha decorado cada detalhe dele sem nunca abri-lo. A caligrafia um pouco torta, o vinco da dobra mal feita, até a mancha pequena de café em uma das pontas. Eu sabia que ele guardava respostas, mas o tempo me ensinou que certas verdades têm hora para serem reveladas. E eu, por mais dolorido que fosse, preferia carregar o silêncio a correr o risco de perder o chão. Foi nesse silêncio que meus netos se tornaram quase adultos. Eles aprenderam a me chamar de pai, mesmo sem nunca esquecerem que biologicamente não era. E eu, em segredo, comecei a pensar neles como filhos de verdade, não apenas netos que ficaram sob minha guarda. O vínculo já não podia ser desfeito. Eu me tornei mais do que guardião, me tornei referência. A cada conquista deles, eu me orgulhava. A cada lágrima, eu sentia o peso de não poder resolver tudo. Mas, ao longo dessa década, construímos algo sólido, apesar do abandono que nos uniu. Até que um dia, o silêncio se quebrou. Não foi com uma ligação, nem com uma visita tímida. Foi com um carro preto estacionado em frente à minha casa e uma batida seca na porta. Eu abri e lá estava ela, minha filha, envelhecida, mas ainda reconhecível. Ao lado dela, um homem de terno, carregando uma pasta de couro. Não havia abraço, não havia lágrimas, não havia remorso, só havia frieza. Estou aqui para pegar de volta o que é meu, ela disse, apontando para os 4 que estavam atrás de mim, paralisados no corredor. Foi naquele instante que entendi. O silêncio de 10 anos não era vazio. Era preparação. Preparação para uma batalha que ela acreditava que poderia vencer. Só que o que ela não sabia era que eu também tinha passado 10 anos me preparando, com documentos, com provas, com um envelope nunca aberto. E, acima de tudo, com a verdade que só o tempo poderia escancarar. Ela voltou como se nunca tivesse ido, mas não trouxe nada do que os filhos esperavam. Não havia um abraço, um pedido de perdão, nem sequer um olhar de reconhecimento. Trouxe apenas frieza,
como quem vem cobrar uma dívida. Lembro de cada detalhe: o carro preto estacionando em frente de casa, o motorista que nem desligou o motor, ela saindo com um salto que afundava na calçada, e um homem de terno ao lado, pasta de couro em mãos. O silêncio dos meus netos foi o primeiro golpe. Eles estavam no corredor, imóveis, olhando para aquela figura que chamavam de mãe só pela lembrança de um nome, não por afeto. Estou aqui para buscar o que é meu, ela disse, a voz cortante, quase ensaiada. Não olhou para mim. Olhou direto para as crianças, como se fossem objetos que poderiam ser retirados de uma prateleira. O advogado pigarreou, abriu a pasta e começou a falar de forma mecânica, como se estivesse acostumado a transformar laços de sangue em cláusulas jurídicas. Meu cliente, ele parou se corrigindo. Minha cliente foi privada da convivência com seus filhos, mantidos ilegalmente sob custódia do avô, sem autorização formal. Trata-se de um caso claro de sequestro. Sequestro. A palavra ecoou na sala como uma sentença de morte. Eu quase ri de nervoso porque era tão absurdo que parecia piada. Eu que tinha passado 10 anos me matando para criar aquelas crianças, era agora acusado de sequestrá-las. Os netos, atônitos, olharam para mim. O mais velho apertou os punhos. A mais nova agarrou meu braço com força, como se temesse que realmente viessem arrancá-la de mim naquele instante. Sequestro? Eu perguntei com calma, encarando o advogado. É isso que vão escrever? Exatamente isso, respondeu minha filha sem piscar. Você nunca teve o direito de ficar com eles. Você os roubou de mim. E agora vou recuperá-los. A raiva queimava dentro de mim, mas eu permaneci calado. Havia aprendido nesses anos todos que, às vezes, o silêncio é a única arma que vale a pena usar. Eu não iria gritar, não iria me humilhar. Eu sabia o que tinha em mãos. O envelope, aquele pedaço de papel guardado por 10 anos, testemunha silenciosa de toda essa história. Mas ainda não era a hora. O advogado anunciou que a ação já estava registrada. Eu seria convocado para uma audiência. Minha filha confirmou com um aceno de cabeça, como quem fecha um negócio qualquer. Antes de sair, ainda teve a ousadia de dizer: eles vão voltar comigo, o juiz vai entender. Depois, virou as costas, entrou no carro e se foi da mesma maneira que tinha chegado, deixando atrás de si apenas confusão e dor. As crianças estavam em choque. O mais velho explodiu. Ela não pode fazer isso. Não pode simplesmente voltar e achar que manda na gente. A mais nova chorava em silêncio, agarrada ao meu braço. Eu apenas disse: calma. A verdade sempre aparece. Mas por dentro, eu sabia que a verdade só aparece se alguém a coloca na mesa. E eu tinha um envelope guardado justamente para esse dia. Na semana seguinte, recebi a intimação. Data marcada. Tribunal. Eu nunca tinha entrado em uma sala de audiência antes, mas sabia que aquele seria o palco final de 10 anos de silêncio. Ela vinha com a força da lei, com advogados pagos sabe-se lá com que dinheiro, com a narrativa já pronta de vítima. Eu vinha com meu corpo cansado, minhas mãos calejadas e um segredo guardado dentro de um pedaço de papel. E ainda assim, eu não tinha medo. Porque se havia algo que aprendi nesses 10 anos, foi que, quando se carrega a verdade no bolso, não há mentira que dure para sempre. No dia da audiência, o peso dos 10 anos que vivi sozinho com aquelas crianças parecia ter se materializado em cada passo que dei até o tribunal. Meus joelhos rangiam, minhas mãos tremiam, mas não por medo. Tremiam pela responsabilidade de carregar a verdade comigo, não apenas para defender meu nome, mas para proteger a vida que construí para eles. O prédio frio e cinza, com suas portas pesadas e corredores longos, parecia um cenário de julgamento não só legal, mas moral. Era como se cada pessoa ali estivesse pronta para decidir se eu era o vilão ou o guardião daquela história. Meus netos estavam comigo. O juiz havia permitido que todos comparecessem, já adolescentes, quase adultos. Eles se sentaram em fila, atrás de mim, em silêncio. O mais velho, sério, com o maxilar travado, olhava fixamente para a frente, sem piscar. A do meio tamborilava os dedos na perna, ansiosa, e a outra, de braços cruzados, parecia guardar uma raiva contida. A mais nova, já com 13 anos, não desgrudava os olhos de mim,
como se estivesse pronta para saltar na minha defesa se fosse preciso. O olhar deles me dava força. Eles não precisavam dizer nada. Eu já sabia que estavam comigo. Minha filha entrou minutos depois, de salto alto, roupas caras que eu nunca a tinha visto usar, como se quisesse provar que tinha vencido na vida. Ao lado dela, o advogado com a pasta cheia de papéis, exalando confiança. Ela não olhou para mim. Olhou direto para as crianças. Mas eles desviaram o olhar. Esse momento, para mim, já foi um julgamento silencioso. O juiz, um homem de meia idade de expressão firme, abriu os trabalhos. O advogado tomou a palavra com voz projetada, falando de abandono legal, de retenção ilícita, de sequestro. Cada palavra ecoava como uma acusação que tentava pintar a minha vida inteira de um único tom, o da culpa. Eu escutava em silêncio, como sempre fiz. Mas meus netos se mexiam na cadeira, indignados. Quando foi a vez dela falar, minha filha ensaiou uma voz chorosa. Disse que estava fragilizada, que havia confiado em mim apenas por um momento e que eu tinha me aproveitado da situação para afastar os filhos dela. Alegou que durante anos tentou contato, mas que eu a proibia de se aproximar. Inventou uma história inteira, costurada com mentiras bem calculadas, como se pudesse apagar a realidade com palavras. Foi nesse instante que virei a cabeça para trás e olhei nos olhos dos meus netos. Eles estavam atônitos. O mais velho murmurou quase sem voz. Mentira. A mais nova já chorava, mas não de emoção, de revolta. Eu percebi que eles estavam prontos para explodir, para gritar a verdade ali mesmo, mas segurei o olhar de cada um e balancei a cabeça suavemente, pedindo silêncio. Esse era o meu momento, não o deles. Eu precisava proteger até a dignidade que ainda lhes restava. Quando chegou minha vez de falar, levantei devagar, respirei fundo e contei a minha parte. Contei de como ela havia aparecido em um dia de chuva, dizendo apenas 1 hora, e desaparecido por uma década inteira. Contei dos telefonemas que caíam em caixa postal, das datas especiais passadas em branco, das noites de febre em que nenhuma mãe apareceu para acudir. Contei da luta diária para manter 4 crianças vivas, educadas, dignas, com a pensão curta que eu tinha. Não chorei, não me alterei. Falei como sempre vivi, com o peso do silêncio transformado em palavra firme. Ela tentou interromper, dizendo que eu mentia, mas o juiz pediu ordem. Foi nesse momento que senti o olhar dos meus netos queimando em minhas costas. Eles sabiam que, finalmente, a verdade estava sendo dita em voz alta. Eu podia senti-los respirando fundo, como se cada frase minha fosse também a deles. Mas eu ainda não tinha mostrado tudo. Ainda havia o envelope. Ele estava comigo, no bolso interno do paletó, guardado como sempre esteve por 10 anos. Eu sabia que em algum momento ele seria a peça central. E esse momento estava chegando. O juiz se recostou na cadeira e perguntou: "O senhor tem provas do que está dizendo?" Eu coloquei as mãos sobre a mesa e respirei fundo. O tribunal inteiro parecia prender a respiração comigo. "Tenho, meritíssimo. Mas não é apenas uma prova. É a própria palavra dela, guardada por 10 anos. Foi então que tirei o envelope do bolso, intacto, com o nome escrito em tinta azul já desbotada. A sala ficou em silêncio absoluto. Até o advogado parou de mexer nos papéis. Eu o coloquei sobre a mesa e o juiz me olhou fixamente. "Abra", ele disse. Eu sabia. O momento havia chegado. Minhas mãos tremeram ao tocar aquele envelope diante de todos. Não era nervosismo. Era o peso de 10 anos comprimidos em um pedaço de papel que eu tinha evitado abrir, mesmo quando as noites eram mais escuras e o silêncio dela parecia me esmagar. O juiz estendeu a mão, e eu o entreguei como quem entrega um testamento. Ele examinou o nome escrito à caneta azul, leu em silêncio, depois quebrou o lacre com a calma de quem sabe que está prestes a lidar com algo grave. A sala de audiências ficou tão quieta que até o ranger da cadeira ecoava como trovão. Meus netos prendiam a respiração atrás de mim. O mais velho com os punhos fechados, a mais nova segurando o braço da irmã como se fosse cair. Minha filha, pela primeira vez desde que entrara no tribunal, perdeu a postura. Os olhos dela acompanharam cada movimento do juiz com ansiedade mal disfarçada, como quem vê um segredo prestes a sair da jaula.
O juiz desdobrou a carta. O papel já estava amarelado nas bordas, com pequenas manchas que o tempo havia deixado. Ele leu em silêncio durante alguns segundos que pareceram eternos. A cada linha que seus olhos percorriam, a expressão dele mudava. Do profissionalismo distante para uma seriedade carregada, e depois para um olhar de incredulidade contida. Quando terminou, pousou o papel sobre a mesa, tirou os óculos, esfregou o rosto com as mãos e encarou minha filha. Senhora, disse ele com a voz firme, a senhora escreveu isto? Ela tentou balbuciar algo, mas o juiz não esperou resposta. Virou-se para a sala e leu em voz alta, palavra por palavra. Pai, eu não consigo cuidar deles. Não tenho como alimentá-los. Não tenho como dar a eles o que precisam. Estou deixando os 4 com o senhor, porque sei que só nas suas mãos eles terão alguma chance. Não me procure, não me julgue. Um dia talvez eu volte, mas agora eu preciso desaparecer. Assinado, sua filha. As palavras ecoaram como marteladas. Não havia como negar. Não havia como manipular. Era a confissão dela, escrita de próprio punho, selando a verdade que eu carreguei por uma década. Meus netos ficaram paralisados. A mais nova deixou escapar um soluço alto. O mais velho fechou os olhos, como quem finalmente via a mentira se despedaçar. O juiz então voltou o olhar para mim. Eles sabem sobre isso? Perguntou, a voz mais suave agora, como se falasse comigo não apenas como magistrado, mas como homem. Eu respirei fundo. Virei-me devagar para trás. Encarei meus 4 netos, todos com os olhos fixos em mim, esperando uma resposta que poderia mudar o que pensavam sobre a própria vida. Depois voltei a olhar para o juiz e respondi, ainda não. A sala inteira pareceu parar por um instante. Minha filha empalideceu, a boca aberta como se buscasse palavras que não vinham. O advogado dela folheava papéis desesperado, procurando algum argumento que já não existia. Naquele momento, percebi que o peso de 10 anos não estava só em mim. Estava também nos ombros deles. Os netos que cresceram acreditando em promessas vazias, em desculpas que eu inventava para protegê-los. A carta não era apenas um documento. Era uma sentença sobre quem minha filha realmente era e sobre quem eu precisei me tornar. O juiz respirou fundo, passou a mão pelo queixo e disse: então chegou a hora da verdade. E eu soube, ali mesmo, que nada seria igual depois daquele envelope. A pergunta do juiz ecoou por todo o tribunal, mas o silêncio que se seguiu foi ainda mais ensurdecedor. Eles sabem sobre isso? Não era apenas uma dúvida processual. Era um corte profundo na carne de 10 anos de silêncio, 10 anos de desculpas inventadas, 10 anos em que eu tentei preservar a imagem de uma mãe que nunca voltou. Quando respondi, ainda não, eu sabia que estava abrindo a porta de um corredor sem volta. O juiz ajeitou a carta diante de si e olhou demoradamente para meus netos, um por um, como se tentasse enxergar não apenas adolescentes, mas as crianças que tinham sido forçadas a crescer sem respostas. O mais velho sustentou o olhar, duro, já preparado para ouvir o que sempre suspeitou. Os 2 do meio se entreolharam, inquietos, os dedos tamborilando no banco. A mais nova, com os olhos marejados, parecia pequena demais para carregar a gravidade daquele momento, mas já não havia mais como poupá-los. Minha filha, sentada ao lado do advogado, tremia. O rosto dela estava vermelho, os olhos fixos na carta, como se quisesse arrancá-la das mãos do juiz e destruí-la ali mesmo. Mas já era tarde. O que foi escrito 10 anos antes agora estava exposto, cristalizado. Nenhuma encenação, nenhuma lágrima fingida poderia apagar aquelas palavras. O juiz pigarreou e disse com voz grave: esta carta é clara. Sua mãe entregou vocês voluntariamente ao avô, confiando nele porque sabia que não tinha condições de criá-los. Não foi sequestro, não foi retenção ilegal. Foi abandono formalizado em próprio punho. Ele fez uma pausa, olhando para meus netos. E agora vocês sabem. A sala pareceu desabar em silêncio. O mais velho fechou os olhos e passou a mão pelo rosto, como se tivesse finalmente a confirmação daquilo que sempre carregou como suspeita. Uma das do meio deixou escapar um soluço nervoso, enquanto a outra murmurava: eu sabia. Eu sabia. A mais nova agarrou minha mão com tanta força que seus dedos pequenos chegaram a doer nos meus.
Minha filha tentou se levantar desesperada, falando alto. Não, eu estava confusa, eu não queria dizer aquilo. Foi só um desabafo, não pode valer. Mas o juiz bateu o martelo na mesa. Silêncio. As palavras são suas, e as consequências também. Naquele instante, eu não precisei falar mais nada. O tribunal não era mais meu fardo. A verdade, finalmente, estava exposta, não só diante da lei, mas diante daqueles 4 jovens que carregaram por anos o peso de perguntas sem resposta. O juiz encerrou a sessão com uma decisão simples, mas definitiva. Guarda permanente concedida a mim, com direito de escolha dos próprios netos quando atingissem a maioridade. Minha filha saiu escoltada pelo advogado, cambaleando como quem perde não só um processo, mas a máscara que sustentou por anos. Eu permaneci sentado, respirando fundo, enquanto sentia a mão da mais nova ainda apertada na minha. Olhei para trás e vi 4 pares de olhos olhando para mim, não de medo, não de dúvida, mas de reconhecimento. Eles sabiam, e apesar da dor, havia ali também um alívio. O fardo do silêncio finalmente tinha sido dividido. Na saída do tribunal, a chuva fina caía, como naquela tarde de 10 anos atrás. Só que dessa vez não havia promessas de apenas 1 hora. Havia a certeza de que o tempo havia se encarregado de revelar tudo. Eu caminhei devagar, com meus netos ao meu lado, cada um deles carregando em silêncio a verdade que eu sempre temi mostrar. Não era uma vitória com fogos de artifício. Era uma vitória silenciosa, marcada por dignidade. Eles sabem sobre isso agora, pensei. E embora a dor não vá embora, pelo menos já não é um segredo. O juiz me olhou antes de sair, e pude ver em seus olhos o reconhecimento que não precisei ouvir em palavras, que, contra todas as probabilidades, eu tinha feito o que um pai faria. Mesmo cansado, mesmo velho, mesmo sozinho. Naquele dia percebi que o envelope não era o fim da história. Era apenas a chave para libertar meus netos da mentira. E, finalmente, para me libertar também.